Venezuela ou Estados Unidos? Qual modelo é mais democrático? Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu, ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa teu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da meio do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Segunda-feira, 29 de julho, são agora 15 para as 6 da tarde, da noite, e tem tomado o debate público brasileiro, no noticiário, nas redes sociais, a eleição presidencial da Venezuela, ocorrida no domingo 28 de julho, que tem como resultado a reeleição do presidente Nicolás Maduro, com 51,2% dos votos. O principal opositor, Edmundo González, obteve 44% dos votos. Mas a eleição lá acalorou o debate político no Brasil. E não foi a primeira vez que o país vizinho ocupa o debate público local de nosso país, como se os problemas venezuelanos, na verdade, fossem conta de nós brasileiros. Antes de eu fazer um parênteses, antes de continuar, até o momento que eu gravo esse vídeo, o Celso Amorim, que é o assessor de assuntos internacionais do presidente Lula, que já foi ministro das Relações Exteriores nos outros governos Lula e governo Dilma, foi à Venezuela, está lá dialogando, enfim, tentando resolver um impasse. A oposição alega que houve fraude, não prova. A situação, o Conselho Nacional Eleitoral homologou o Nicolás Maduro como vencedor do pleito eleitoral, mas há uma questão colocada, que é a divulgação das atas das sessões, do nosso equivalente às sessões eleitorais, das urnas, todas elas, o resultado em separado, e até o momento que eu gravo esse vídeo, isso ainda não foi feito, ou seja, nem a oposição prova que foi fraude, e nem o Conselho Nacional Eleitoral, que é equivalente ao nosso TSE, divulgou a totalidade dos boletins de urna. Ok? Então, vamos continuar. Desde que Hugo Chávez assumiu a presidência da Venezuela, lá no final dos anos 90, início da década de 2000, a Venezuela pôs fim à subserviência histórica aos Estados Unidos, essencialmente na questão do seu petróleo. E aí a maneira como aquele país passou a ser governado, passou a ser tratado como questão nacional no Brasil. Parece até ridículo, mas é verdade. A Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Também está na região amazônica, na Amazônia, e se situa ali colada na América Central. Tem uma posição geográfica importante, interessante, enfim. E usar as riquezas do petróleo para poder proporcionar a melhoria da qualidade de vida do seu povo, mirando tornar-se no futuro um país desenvolvido, após essencialmente o Hugo Chávez não baixar a cabeça para o Tuzan, virou uma espécie de pesadelo para os Estados Unidos e seus asseclas. Seria como ter, grosso modo, uma Cuba na América do Sul, com floresta amazônica e com muito petróleo. Tanto é assim que em 2002, Hugo Chávez foi vítima de uma tentativa de golpe de Estado, mas voltou ao poder após ampla mobilização popular em poucas horas. Desde então, uma campanha contra a Venezuela em nível internacional não mais parou, inclusive ampliou suas ações e diversas sanções que minaram em boa medida a economia daquele país. Hugo Chávez faleceu em 2013 e em seu lugar assumiu Nicolás Maduro. Longe de ter a liderança e o carisma do antecessor, Maduro também tem sido alvo da mesma campanha iniciada contra Hugo Chávez. E apesar da Venezuela ter tido altos índices de crescimento de seu PIB nos últimos anos, sendo 12,1% em 2022 e 5% em 2023, mais do que a maioria dos países do mundo, a situação econômica daquele país não é boa, não precisa dourar a pílula. Melhorou bastante nesses últimos anos, mas de fato não é boa, é ruim.
no grosso modo, a situação econômica, do ponto de vista mais geral, da Venezuela. Mas a oposição venezuelana, além de golpista, tem como plano entregar o petróleo aos Estados Unidos. Ou seja, além de pôr nas mãos de outro país a maior riqueza que o seu próprio país possui, esse objetivo ajuda, inclusive, a Nicolás Maduro a manter um bom grau de apoio popular. Em países como o Brasil, por exemplo, esse sentimento de pertencimento completo, que se desdobra em defesa da própria soberania, patriotismo de verdade, etc., não é muito compreendido por aqui. Inclusive por quem diz acompanhar a política. Essa premissa de não se subjugar perante o império é muito forte em muitos países do mundo, inclusive de países latino-americanos. Então, isso ajuda também a manter o apoio, porque a oposição é entreguista, é chumbeta do império, dos Estados Unidos, das grandes potências. Então, isso ajuda, inclusive, a manter uma base de apoio popular ao Nicolás Maduro, sim. Junte isso ao fato, agora, questão do Brasil, de a imprensa nacional não reportar as informações da Venezuela de forma objetiva. Falo nem neutra, porque neutralidade não existe no jornalismo, mas de forma objetiva, se atenda aos fatos. Não faz isso, o faz somente como propaganda política imperialista. Aí temos aí o ambiente perfeito para enfeitiçar incautos no Brasil, que distorcem muito a realidade venezuelana. Vendem a Venezuela como se fosse uma ditadura. Ora, que ditadura é essa que, para qualquer alteração constitucional, se faz um referendo popular? Que ditadura é essa que permite circular veículos noticiosos de oposição? Na verdade, a maioria dos jornais da Venezuela são de oposição a Maduro. Que ditadura é essa que permite a existência de partidos políticos adversários disputando o pleito eleitoral? Que ditadura é essa cujo candidato opositor obtém 44% dos votos? Há quem diga que as novas ditaduras agora elas fazem essa maquiagem com as eleições e tal, etc. Tudo bem, pode até ser. Mas você divulgar para o mundo que seu país está dividido, porque 51,2 a 44 é uma divisão quase que 50-50. Essas perguntas, no entanto, não referendam toda e qualquer postura adotada pelo governo venezuelano, mas derrubam a tese de que o país vizinho vive sob uma ditadura. E você, meu amigo, minha amiga, chegou até aqui nesse vídeo, parabéns, porque muita gente já tinha deixado qualquer tipo de comentário e saído no vídeo antes, porque não teve a paciência de ouvir o argumento por completo. Muito obrigado, inclusive, por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Mas vamos lá. Aliás, qual é o modelo mais democrático? Na Venezuela, nas eleições deste ano de 2024, 10 candidatos disputaram o pleito. Lá na Venezuela não tem segundo turno e nem tem limites para as eleições, podendo haver reeleição infinita. Dito isso, na minha opinião, na minha avaliação, esses dois critérios de não ter segundo turno, não ter limite para as eleições, eu considero ruins. Acho nesse quesito o modelo brasileiro melhor. Já nos Estados Unidos, que somente 2 partidos podem ser votados em todos os 50 estados daquele país. Lá também não tem segundo turno e uma reeleição. Mas lá somente 2 candidatos dos 2 partidos, democrata e republicano, podem ser votados em todos os 50 estados daquele país. E somente estes 2 participam dos debates eleitorais. Sem contar que lá nos Estados Unidos também a escolha não é por voto direto, né? Nós temos essa coisa do colégio eleitoral. Então você pode ter um candidato que tenha mais votos do ponto de vista se fosse uma eleição direta, mas quando vai para o colégio eleitoral ele perde. Aconteceu assim com o Al Gore e o George W. Bush, e há quem diga que pode acontecer agora, inclusive nas eleições desse ano. Nos Estados Unidos, para a eleição deste ano de 2024, 470 candidatos a presidente, vou repetir, 470 candidatos a presidente sequer poderão votar em si mesmo. Exatamente, 470. Não estão aptos a serem votados em nenhum dos 50 estados dos Estados Unidos. Lá, 11 candidaturas, enfim, só estarão nas cédulas
estarão nas células em menos de 5 estados. Uma candidatura poderá ser votada em mais de 5 estados. 2 candidaturas em mais que 10 estados. 2 candidaturas também em mais que 20 estados. E uma candidatura em mais do que 30 estados. O link, se você assiste esse vídeo pelo YouTube, o link para você conferir lá essas candidaturas, eu deixei no comentário fixado aqui do vídeo. Mas vamos lá, isso é democrático para você? Esse modelo dos Estados Unidos é um modelo democrático para você? Por mais que eu entenda que esse modelo dos Estados Unidos seja uma aberração, não dá para dizer que, aos moldes liberais, os Estados Unidos são uma ditadura. Mesmo com a estrutura política eleitoral deles, ceifando qualquer alternativa a democratas e republicanos. Também não dá para dizer que a Venezuela é uma ditadura. Você pode até achar que as leis venezuelanas são ruins. Estas, inclusive, que dificultam ou impedem candidaturas. E que são vendidas pela mídia hegemônica nacional aqui no Brasil como se fosse um ataque à democracia. Mas não se pode afirmar que houve infração da lei. A infração da lei venezuelana. A gente não pode ficar comparando legislações e tratar legislações diferentes das nossas, essencialmente como ditatoriais. A gente pode até discordar das leis. Não tem problema. A lei de tal país é assim, assim, assado. Eu acho isso errado, absurdo. Não tem problema. Mas cada país adota a sua legislação e eventualmente, tem por base a sua história, cultura política, seu passado, inclusive, recente, às vezes mais distante, enfim. Cada país tem a sua legislação e pronto. Falam em prisões políticas na Venezuela. E o Assange pelos Estados Unidos? Foi o quê? E o Lula no Brasil em 2018? Foi o quê, se não uma prisão política? Uma vez que o juiz que o julgou, que depois veio a ser ministro de Bolsonaro, o Sérgio Moro, não aponta na sua decisão quais os crimes cometidos por Lula. Diz que Lula cometeu atos indeterminados e ninguém pode ser preso por um ato indeterminado. Agora vamos lá. No limite, eu e você podemos achar o que for sobre os Estados Unidos ou sobre a Venezuela. O que não podemos é julgar correto a intromissão de outro país nas questões internas das nações. Ninguém tem que se meter nos problemas brasileiros. E fazendo aqui a crítica ao campo ao qual eu me situo, vi muita gente do campo da esquerda, ou que se diz do campo da esquerda, falando em socorro de outros países, inclusive do Biden, quando venceu as eleições nos Estados Unidos, para tirar o Bolsonaro do Brasil. Como a gente vê diversas vezes figuras ligadas à direita, da base mesmo, pedindo socorro aos Estados Unidos, até o Elon Musk, para se intrometer na política brasileira. A gente não tem que aceitar esse tipo de coisa. Esse tipo de intromissão, inclusive, é muito perigosa para a soberania dos povos, a autodeterminação dos povos. Os problemas da Venezuela têm que ser resolvidos pelos venezuelanos. Os do Brasil, pelos brasileiros. Os dos Estados Unidos, pelos estadunidenses. E por aí vai. Esse é o princípio da autodeterminação dos povos. E essa é a premissa. Agora, qual modelo é mais democrático ou menos democrático? Também cada povo decide o seu caminho, que modelo seguir, que modelo escolher. Nos Estados Unidos, nós temos 470 figuras, pessoas que se candidataram à presidência daquele país sob a ilusão de ser o paraíso democrático na Terra. Mas eles não podem sequer votar em si mesmos. E isso não é democrático. Então, sempre essa premissa, a autodeterminação dos povos, que vai dizer o nível da sua democracia, a forma como ela se apresenta, é cada povo que decide, cada povo escolhe o seu caminho.